Agora deixa eu contar um caso para vocês. Vocês sabiam que existem piratas na Amazônia? Olha o que trouxe o portal UOL. Covid facilita ataque de piratas a comunidades ribeirinhas da Amazônia. Vê se pode um trem desse, gente. A Covid-19, que já matou mais de 10.400 pessoas no Amazonas, está facilitando o ataque de piratas aos moradores das comunidades ribeirinhas do Rio Solimões, no norte do estado, segundo o Ministério Público, a polícia e moradores ouvidos pela reportagem. São os chamados Ratos do Rio, grupos de piratas da própria região, que têm como alvos principalmente agricultores e pescadores que se deslocam em pequenas embarcações pelo Rio Solimões até Coari, que é uma cidade na Amazônia, um município a 360 quilômetros de Manaus, e outras cidades para vender seus produtos. Maior produtor de petróleo do Amazonas, o que garante uma receita mensal de cerca de 20 milhões por mês em royalties, Coari, o município, ganhou destaque na imprensa no mês passado por ter registrado no dia 19 a morte de 8 pessoas por Covid por falta de oxigênio. Devido ao isolamento social, os ribeirinhos passaram a andar cada vez mais sozinhos em seus barcos e são covardemente atacados e até torturados por esses piratas, chamados Ratos do Rio. Segundo um empresário, Antônio Maciel, de 51 anos, os piratas o atacaram no Rio Solimões. Eles estavam acampados na margem direita do rio. Por sorte, estavam dormindo e demoraram a nos ver. E aí, então, eles conseguiram fugir. Caso contrário, ele não estaria aqui para contar esta história. A mesma sorte não teve o pescador Manuel dos Santos, de 26 anos. No fim do ano passado, quando retornava de Coari com seu barco, ele foi atacado por um grupo de ratos do rio. Levaram todo o meu dinheiro, barco e motor. Me espancaram na cabeça e me jogaram no rio. Sobrevivi por um milagre. Vocês estão entendendo? As pessoas estão andando sozinhas da cidade para a capital, da cidade para Coari, da cidade da ribeirinha ali, né, as comunidades ribeirinhas para qualquer cidade. Não se aglomeram mais nos barcos, então eles andam com seus pequenos barcos. Como eles estão sozinhos, viram presas fáceis para esses que estão sendo chamados de piratas da Amazônia. O promotor de justiça Wesley Machado, que foi obrigado a abandonar a comarca de Coari depois de ter sido ameaçado de morte por um grupo de piratas, disse que o pouco tráfego de barcos na região devido à pandemia deixa os grupos de criminosos sem vigilância, se sentindo mais livres para saquear as comunidades. E vejam o nível da coisa. Eles chegaram a conseguir que um promotor mudasse de cidade com base em ameaças. Armados com fuzis. Machado explicou que a pirataria nos Solimões é praticada por dois tipos distintos de quadrilha. Os Ratos do Rio, que, como o próprio nome diz, vivem das sobras, como armas artesanais e pequenas quantidades de dinheiro saqueadas dos ribeirinhos, e os grandes piratas. Armados com fuzis, escopetas e metralhadoras, essas organizações criminosas, ao contrário dos Ratos do Rio, atacam principalmente grandes embarcações carregadas de drogas trazidas da Colômbia e de petróleo extraído pela Petrobras na região. O promotor disse ainda
que os municípios às margens do rio Solimões atraem os piratas por estarem na rota do tráfico de drogas, que liga o município de Tabatinga, na Amazônia, divisa com a Colômbia e o Peru, a Manaus. Segundo ele, a miséria que toma conta da região e que se agravou com a pandemia está levando algumas comunidades ribeirinhas a trabalhar para os piratas em troca de combustível e comida. Os piratas escondem suas drogas e armas nas terras de algumas comunidades ribeirinhas, que ainda lhes fornecem informações sobre os passos da polícia e dos grupos de piratas concorrentes. Gente, que absurdo isso. A atuação das quadrilhas organizadas de piratas levou o governo do Amazonas a montar a base fluvial do Arpão, a fim de tentar conter os saques a embarcações e o tráfico internacional de drogas. Formada por policiais militares, civis e federais, a base está instalada em um barco ancorado às margens do rio Solimões, em Coari. Apesar de contar com um efetivo reduzido, a base tem obtido sucesso em operações para conter grupos criminosos. No sábado do último carnaval, por exemplo, os policiais conseguiram prender Rony Queiroz de Jesus, de 37 anos, suspeito de liderar um grupo de piratas que praticava roubo nos rios e atuava no tráfico de drogas. É comum, né? Aqui, por exemplo, em qualquer favela, a gente sabe que os traficantes, que os bandidos usam as pessoas de bem para trabalhar para eles, para esconder coisas para eles, para obter informações. Não é só lá na Amazônia, não. Aqui também, em todo lugar, isso acontece. Sempre usam gente de bem. O irmão de Rony, Ronaldo Queiroz, e outros líderes de piratas da região, no entanto, continuam foragidos. Os irmãos Queiroz já haviam sido presos pela polícia em 2019, mas foram postos em liberdade por decisão da justiça. Segundo a assessoria de imprensa do governo do Amazonas, a base fluvial tem ajudado também a conter crimes ambientais. Até setembro, haviam sido apreendidos mais de 8 toneladas de animais silvestres, alguns considerados sob risco de extinção, e de pescados como o pirarucu, cuja pesca só é permitida com autorização de órgãos ambientais. Gente, é muito triste, né? Eu já sabia da atuação de piratas na Amazônia por um documentário de televisão, não lembro se do Caco Barcelos ou se do Cabrini ou da Record, não lembro, algum deles. Então, aqueles grandes barcos que atravessam os Solimões e o Amazonas, levando o pessoal para suas comunidades, vem a quadrilha, emparelha o barco ali, sobe, rouba todo mundo e fica por isso mesmo. E agora, como a gente está vendo na matéria, com a pandemia a coisa piorou e eles estão atacando também os ribeirinhos nesse trânsito de ir e vir das comunidades até as cidades. Que loucura! Que loucura!